Paz do Senhor, eu sou o cooperador Temístocles, irmão Temes, faço parte da equipe de evangelismo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Sede de Cuiabá e região. Trago uma mensagem da parte de Deus para você e desde já agradeço por me assistir. Vamos realizar nossa oração para que Deus abençoe essa live. Glorioso Pai, estou aqui, Senhor, realizando esta live. Preciso, ó Senhor, da sua instrução. Preciso que o Senhor me guie, ó Pai, de modo que saia da minha boca palavras de sabedoria, palavras que toquem ao coração daquelas pessoas que forem me assistir. Palavras, ó Senhor, que instrua a cada um que me assistir, a cada um, Senhor, que se abrir a sua palavra, que se abrir, ó Pai, para que essa palavra está contida na Bíblia Sagrada, que é uma semente que só o Senhor pode fazer germinar dentro de cada pessoa que me ouvir, dentro de corações sedentos da palavra, Senhor, corações que muitas vezes não aceitam, ó Senhor, que através de Ti, Senhor, só através de Ti, poderão ser realmente prósperos. Ó Pai, dê-me esta sabedoria. Ó Senhor, dê essa sensibilidade para quem me ouvir, para que aceitem, ó Senhor, aceitem ser conduzidos por Ti. Aceitem, ó Pai, direcionar-se, guiar-se, ó Senhor, por Ti, em um novo caminho. Ó Pai, aqueles que estão em comunhão também, que estiverem me ouvindo, Senhor, que esteja guiando eles, dando renovo nesta data, dando renovo nesta ocasião, Senhor. Aqueles que estão afastados, que também aceitem, ó Senhor, aceitem reconciliar contigo, ó Pai. Que o Senhor passe novamente a ser o guia da vida dessas pessoas. Ó Senhor, eu lhe agradeço e peço para que me conduza em nome de Jesus. Amém. O texto base da minha mensagem, ele se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Aqui na minha versão bíblica, ele está intitulado Marta e Maria. E o título dessa mensagem é Jesus deve ser prioridade na sua vida. Vamos aqui fazer essa leitura. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Linda palavra, glória a Deus por essa palavra. Vamos também fazer uma leitura para complementar o nosso entendimento. Vamos ler em Mateus, capítulo 6, versículo 33, onde está escrito o seguinte: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça,
todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que diz esse versículo? Glória a Deus por esse texto, né? Por esses dois textos, e eles servirão de base para esta mensagem que eu trago a você. Este texto ele nos fala que o Senhor deve ser nossa prioridade. O cristão ele é representante de Deus nessa terra. E como representante de Deus, ele deve agir nesse sentido. Nós devemos ser adoradores contínuos de Deus e devemos nos dedicar a ouvir Deus, ouvir o que Deus tem para nós, ouvir o que Deus quer de nós, porque a nossa vida, a vida do cristão sempre tem um propósito. A vida do cristão ela não é vazia. A vida do cristão ela não é sem sentido, ela tem um sentido, ela deve ter um sentido. E o sentido principal é servir a Deus. Esse é o nosso sentido, esse é o nosso propósito. É o propósito para o qual fomos criados. Devemos sempre ouvir a Deus, ter essa comunhão com Ele, essa intimidade. O cristão ele precisa ter comunhão com Deus. Ele precisa estar sempre na sua presença, é o que diz a palavra. Podemos interpretar essa palavra desta maneira. Ouvir a sua palavra, ela não é apenas assistir um culto, não é apenas fazer uma leitura da Bíblia. Nós falamos com Deus de diversas maneiras. Nós falamos com Deus através da oração continuada. Constantemente devemos orar. Não é apenas orar quando estou na igreja, orar quando vou me deitar ou quando me levanto. Nós devemos estar sempre com essa relação continuada, esse contato continuado com Deus, porque Deus ele está conosco. Ele está conosco, então nós temos esse acesso a Ele. Devemos ter essa intimidade, devemos estar juntos com Deus sempre. E é preciso que exista essa conexão contínua com Deus, para que possamos dar bons frutos, para que possamos ser instruídos por Ele. E notamos aqui que Maria ela logo, como se vê aqui no texto, ela logo se entregou à conexão com Jesus Cristo para ser instruída, para apresentar ali as suas questões, para colocar ali as suas necessidades com Jesus e ouvir de perto, estar de perto com o Mestre. Naquela ocasião ela podia e estava com o Cristo homem, com Jesus Cristo vivo. E dessa maneira ela aproveitou, ela teve essa sabedoria e aproveitou. Mas Jesus Cristo não morreu e nós devemos estar continuamente com Ele. Ele subiu aos céus, mas Ele está conosco, Ele está nos guiando, Ele está ao nosso lado. E nós devemos sempre estar aos pés de Jesus para sermos instruídos. Ele nos instrui através da leitura da palavra, Ele nos instrui através de um culto na sua igreja, Ele nos instrui através de um livro, Ele nos instrui sempre que precisarmos dele, sempre que chamarmos, mesmo se nós estamos em conexão com Ele, em relação contínua, Ele estará sempre a nos instruir, mesmo quando imaginamos que o perigo ele está prevalecendo sobre nós, ou alguma situação difícil está prevalecendo sobre a nossa vida. Jesus está ali para se comunicar conosco, para nos livrar de infortúnios, nos livrar de tragédias. Ele estará sempre conosco, apesar da nossa vida ter diversos momentos de dificuldade, mas com Jesus, se você estiver aos pés de Jesus, sendo instruído, tendo essa relação de intimidade com Ele
nos fará vencedor, assim como ele venceu ao mal, assim como ele tem a sabedoria, ele também nos dará essa sabedoria para agir, e é preciso que estejamos sempre relacionando com ele, assim como Maria, ela buscou logo essa relação neste texto maravilhoso. Devemos sempre estar ligados a Jesus Cristo, estar sempre entregue a Ele, pronto e em comunhão com Ele. É um privilégio para nós fazermos a vontade de Deus. É um privilégio, é um grande privilégio que nos foi dado. Deus nos honra em atendermos aquilo que Ele deseja, atender o chamado dEle. Devemos estar sempre prontos, não devemos colocar obstáculos, nos comprometermos com coisas vãs, nos impedirmos por diversas outras atribuições. Isso nós não devemos fazer, nós não podemos fazer. O que Marta fez de errado nesse texto, que podemos notar, é que ela ficou afadigada, ela ficou mais preocupada com os afazeres domésticos, ela preocupada com a forma que seria servida ali aquelas pessoas, Jesus e aquelas pessoas que estavam com ele. Então, isso foi o que Marta fez de errado. Mas você sabe o que deve ser feito. O que deve ser feito é ter Jesus sempre como prioridade. E ele nos instrui. Esta palavra ela também está aí para te instruir. Jesus, ele quer te instruir, ele está disposto a te instruir dia e noite, a todo momento, ele estará te instruindo. Busca ele através da sua oração, busca ele através da leitura de um livro, a leitura da palavra que está contida aqui na Bíblia Sagrada. Jesus, ele é o nosso guia verdadeiro, o único guia que pode nos conduzir pelo caminho da salvação, o caminho da verdade. Onde quer que você esteja, você pode ser instruído, você deve estar em conexão com Ele. Esteja no seu trabalho, esteja dentro do templo da sua igreja. Lá você deve estar em conexão com Ele. Quando você estiver no templo, você não pode ficar preocupado com coisas mundanas, coisas que estão fora do templo. Não, ali a sua conexão, o seu contato, a sua relação deve ser íntima com Deus. Se você estiver no trabalho, também você deve estar em conexão com Deus, para que Ele te guie, para que Ele te instrua, para que Ele possibilite que você seja ali um bom exemplo para as pessoas que te observam, porque o cristão ele é sempre observado. O cristão é sempre observado. Esteja atento a isso. Esteja atento que você, a partir do momento que você demonstra que é um cristão, que você demonstra que ama ao Senhor, que o prioriza sobre todas as coisas, você passa a ser observado de uma forma diferente. Todos estarão em busca dos seus erros. E tome cuidado com isso, por isso esteja sempre em conexão, esteja sempre ligado ao Senhor, subordinado à vontade dEle, para que só assim você não cometa vacilos, porque Deus não deixa você vacilar. Deus estará sempre guiando se você estiver com Ele, se você estiver sob as ordens dEle. Então, em qualquer lugar que você esteja numa viagem, esteja no seu trabalho, esteja fazendo uma compra, esteja em qualquer situação, onde quer que for, qualquer situação que seja, esteja com Deus, esteja direcionado por Ele. Assim Ele te guiará, assim Ele cuidará de você. Deus quer que os filhos dele dê frutos, dê bons frutos, é claro. É preciso levar a mensagem do Evangelho para as almas necessitadas, como diz, aliás, a palavra de Deus diz em Marcos 16:15, Jesus ele diz: "Ide por todo mundo
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem de Jesus, uma ordem que está contida aqui na palavra de Deus. Essa ordem foi dada por Jesus e devemos cumpri-la. Se nós somos seguidores dele, devemos cumprir as ordens dele. Então, para que você cumpra essas ordens, você tem que estar atento, atento à palavra de Deus. Você tem que estar atento ao que ele quer para você, senão você não terá uma boa instrução. Você não estará bem capacitado para essa missão que ele te deu. Essa é uma missão que foi dada a todos nós que somos filhos dele. E se você quer ser um filho próspero, um filho que realmente é um filho obediente, você deve buscar sempre essa instrução, essa intimidade com Deus, esse relacionamento, através da sua santificação, através da oração, da palavra do Senhor. Esteja sempre nessa conexão com Ele para que você esteja capacitado para pregar o Evangelho a toda criatura, para você anunciar as boas novas, anunciar a palavra de Deus que promove a salvação que conduz à vida eterna. E dessa forma você poderá ser um bom servo dele, um verdadeiro cumpridor das ordens do Senhor Deus. Este texto de Lucas, Marta e Maria, como está aqui no título da minha Bíblia, ele nos ensina que é preciso aprender de Jesus. Seus ensinamentos nos transformam. Ele nos transforma dia a dia. Essa transformação, muitas vezes, ela não é repentina, mas Deus ele vai nos transformando através dessa relação que temos com Ele. Ele vai nos transformando. Estar ao pé de Jesus é a necessidade. Devemos estar sempre com Ele, para que possamos ganhar almas para o seu reino. Para que possamos ganhar alma para o seu reino, devemos ter essa intimidade com Deus, senão não estaremos preparados. Maria escolheu assentar-se aos pés de Jesus e fez o melhor. Não significa que o cristão não precisa trabalhar, não precisa ser dedicado ao seu trabalho, que o seu trabalho ele é menos, ele não tem importância, ele é sem importância. Não significa isso. Marta também ela tinha aquela importância naquele contexto. Marta ela servia. Apenas ela estava ansiosa, ela estava preocupada. Aquilo era a preocupação dela. Isso não deve acontecer com nenhum de nós. Nós devemos sim trabalhar na obra do Senhor. Se for necessário, você também deve ter o seu emprego. Se você não tiver a sua fonte de renda, você tem que trabalhar. Você tem os seus afazeres diários na sua casa e você deve ser zeloso com isso. O cristão deve ser zeloso, fazer bem feito tudo aquilo que vier às suas mãos, tudo aquilo que for necessário. O cristão deve fazer com afinco, com dedicação, pois ele está sendo observado não só pelo Senhor, mas está sendo observado por todos que o cercam, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus parentes, pelo seu familiar, pelos seus vizinhos, por aqueles que muitas vezes são seus inimigos. Seus inimigos também te observam. Até os seus inimigos podem ser transformados com o seu exemplo de vida. Mas, na verdade, é Deus te usando, porque é Deus quem transforma. É Deus que faz essa transformação. Mas Ele te usa, Ele precisa te usar, Ele precisa me usar, para que as pessoas nos vejam transformados, nos vejam com uma boa conduta. Então, essa deve ser a nossa missão. Então, Marta, assim como você, não deve ficar ansioso, não deve ficar ansioso com as tarefas do dia a dia. Mas as tarefas do dia a dia devem ser feitas e bem feitas.
Contudo, o texto ele não condena você trabalhar, você se dedicar à sua tarefa do lar. Isso é necessário, você tem que cuidar, muitas vezes você tem que cuidar da sua família. Você é aquele que provê, é aquele que sustenta uma família, então você precisa sim. Você apenas não pode priorizar, colocar acima de Deus as coisas mundanas. Como diz a palavra, como diz, foi lido em Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele proverá. Ele, quando você coloca ele como prioridade, ele te sustenta. Ele te sustenta, ele cuida de você. Então, se você fizer se dedicar dessa maneira, dedicar com afinco, colocando ele sobre todas as coisas, as demais coisas, o seu trabalho, os seus estudos, tudo isso prosperará. Prosperará porque você estará sendo guiado por ele. Prosperará porque você estará sendo instruído na palavra do Senhor. Ele te dará o entendimento. Ele te dará essa sabedoria. O Espírito Santo de Deus descerá sobre você, dando um entendimento amplo, claro da palavra, para que não haja uma confusão, um entendimento, haja ali aquela interpretação errada. E nesse sentido, nós não podemos nos tornar presos, impedidos de seguir o Mestre Jesus. Jamais devemos nos atarefar demais. Muitas pessoas, elas concentram toda a sua atenção, todos os seus cuidados apenas no trabalho. Muitas pessoas concentram em lazer, têm lazer de forma exagerada, só vivem em festas, em baladas. E isso Deus não quer. Deus não quer que você concentre nas coisas vãs. Ele quer que você priorize Ele, priorize a vontade dEle. Assim a sua vida jamais será vazia. Assim haverá sempre a prosperidade em tudo que fizer. Existirão dificuldades, contudo, Ele sempre te ajudará a superá-las. Deus estará contigo se você estiver com Ele. Deus deve ser a sua prioridade. Deus deve ser a nossa prioridade. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Deus é maravilhoso. Eu quero falar com você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não tem Jesus como a sua prioridade, você que ainda não reconheceu que somente estar nos pés de Jesus te leva à verdadeira felicidade, tira o vazio que existe dentro de você. Quero falar com você, me ouça, aceite nesse momento, é a sua oportunidade, aceite nesse momento se entregar a Deus. Aceite nesse momento sentar-se aos pés de Jesus para ser instruído, para ter essa intimidade com Ele. Este é o momento. Não deixe para depois. Não fique preocupado se você tem uma viagem. Não se preocupe. É Ele que te direciona. Se você estiver com Ele, a sua viagem será maravilhosa. Sua viagem dará certo. O emprego que você busca, ele dará certo. Aquele filho que você tem, que está em problemas, ele será conduzido para os caminhos do Senhor. Mas é preciso que você aceite, preciso que você se sente aos pés de Jesus para que haja essa ajuda, essa transformação na sua vida. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, este é o momento, fale com Ele.
Fale com Ele. Ele estará transformando a sua vida. Comece a orar, a meditar. Estaremos também nós, da equipe de evangelismo, orando por você que aceitou Jesus, para que Deus ele te conduza para uma igreja de maneira a ser instruído, aquela igreja que Ele tem para você. Se for a nossa, glória a Deus. Se não for, glória a Deus também. Mas é Deus que te direcionará, é Deus que te dará uma igreja. A igreja para te conduzir, para te instruir, para que você seja batizado, para que você se integre àquele grupo, para que você saia daquelas amizades que te levam, que te induzem aos velhos hábitos, aos velhos costumes, às velhas práticas. Então este é o momento de você aceitar a Jesus. Faça essa transformação. Siga o exemplo de Maria. Esteja em conexão com o Senhor. E você que está afastado, quero falar com você também. Essa palavra também foi para você. Essa palavra foi para você que está afastado. Você que esteve sentado aos pés de Jesus, mas por alguma maneira, por alguma decepção com os homens, decepção com algum líder da sua igreja, decepção com algum companheiro da sua igreja, ou outra decepção, seja qual for, eu não sei, só Deus sabe. Só Deus sabe qual o motivo por que você se afastou. Mas esse é o momento. Essa palavra foi para você. Só Deus. Deus não decepciona ninguém. Jesus não decepciona ninguém. A palavra de Deus também não decepciona ninguém. O que decepciona são as pessoas, são os homens vivos, aqueles que são falhos, pois nós somos falhos. Eu posso decepcionar alguém. Muitas vezes nós até nos decepcionamos, nós fazemos coisas que nos decepcionam. Mas Deus, Ele não decepciona, Deus, Ele cuida, Deus, Ele te ama. Ele te ama, Ele me ama, não pelos nossos méritos. Ele nos ajuda pela misericórdia dEle, pela bondade. Então, este é o momento. Você que me assiste, este é o momento de voltar aos caminhos do Senhor, de sentar-se novamente nos pés de Jesus. Pois Jesus, Ele tem coisas maravilhosas para você. Não perca a vida eterna. Perder a vida eterna é uma perda irreparável. É a maior perda que você pode sofrer. Então, não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de reconciliar com Ele. Reconcilie agora. Estaremos também orando por você. Eu e minha equipe de evangelismo, todos os irmãos que me assistem também, esteja orando por aquelas pessoas que reconciliarem através desse vídeo. Estejamos orando. Você que está em comunhão com o Senhor, está na presença, tem enfrentado lutas também. Não é só quem está afastado do Senhor, não é só quem não aceitou ao Senhor a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que tem dificuldades. Você que me assiste, que está em comunhão, que está na presença do Senhor, você também tem dificuldades, com certeza. Eu tenho dificuldades, não é mesmo? Todos nós temos dificuldades, mas eu lhe agradeço por me assistir e peço para que você esteja orando por essas pessoas que estão em dificuldades de encontrar o caminho, estão em dificuldades de sentar aos pés de Jesus. Esteja conosco orando por elas.
Vamos juntos fazer essa obra do Senhor, caminhar para que mais pessoas possam, cada vez mais pessoas possam ganhar, conquistar o reino de Deus. Cada vez mais pessoas possam ouvir a palavra, possamos levar a semente para ser plantada no coração de mais e mais pessoas. Assim, Deus poderá germinar essa semente. Esse é o objetivo principal da nossa equipe de evangelismo. Deve ser o objetivo principal da igreja, ganhar almas para o reino. Ganhar almas para o reino é a nossa prioridade. Então Deus, ele conta também com você. Conta com você que me assiste, que está na presença do Senhor, que não se desviou. O Senhor continua te guiando, o Senhor continua te conduzindo. Amém? Glória a Deus por essa palavra vinda da parte do Senhor para você. Vamos aqui fazer a nossa oração para que Deus continue conosco, continue nos fortalecendo, esteja germinando naqueles que não aceitaram Jesus ainda, mas que vão aceitar, com fé no Senhor, para a honra e glória do Senhor, para que Deus esteja trabalhando o coração daquelas pessoas que estão afastadas. Oremos. Glorioso Pai, obrigado, Senhor, por ter dirigido esta palavra, ter essa oportunidade, Senhor, de dirigir essa palavra, essa mensagem para essas pessoas que, assim como eu, precisam do seu auxílio. Precisamos estar aos seus pés diariamente. Todos os dias precisamos sentar aos seus pés para sermos instruídos, para ouvirmos a verdade, para sermos tocados, sermos cuidados por Ti, Senhor, pois somos fracos, somos falhos e precisamos dos Seus cuidados, Senhor. Esteja cuidando de cada um de nós, esteja guiando, Senhor, nesse momento de dificuldade, as nossas igrejas, os nossos líderes, Senhor. Esteja guiando as nossas autoridades, ó Senhor. Esteja, Pai, abençoando os nossos governantes em todas as esferas, seja o nosso presidente, os nossos governadores do nosso país, os prefeitos, todas as demais autoridades políticas, os militares, as autoridades eclesiásticas, ó Senhor. Esteja conosco, Senhor, esteja nos guiando, guie-nos sempre, Senhor. Abençoe, ó Pai, abençoe esse dia, abençoe os dias vindouros, para que possamos, Senhor, vencer, ó Pai, contigo, vencer contigo com a sua força, todas as dificuldades que atravessarmos, que não desanimemos, Senhor, não nos deixe desanimar, e que possamos sempre caminhar sob a sua orientação e conquistarmos um dia a vida eterna. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Eu lhe agradeço por me assistir e que a paz do Senhor esteja contigo.